Deus. Amém. Amados, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E a palavra do Senhor nos dá a garantia de que algo acontece quando eu movimento no mundo espiritual o poder que é me dado através da palavra do Senhor. Jesus disse que aquele que cresce nele faria coisas maiores do que ele fez. E Jesus chamou para si a responsabilidade quando ele falou: olha, todo poder foi me dado, em cima nos céus e embaixo na terra. Todo poder está no nome do Senhor Jesus. Por isso, amado, algo tem que acontecer quando eu prego essa palavra para a sua vida. Mas nós sabemos que nós vivemos em uma época onde o amor se esfriou, onde as coisas do mundo têm entrado dentro da igreja, e onde a batalha tem sido muitas vezes vencida pelo diabo. Nós respeitamos as leis dos homens. A Bíblia fala que tudo que ligar na terra será ligado no céu. E na lei dos homens, amado, tem três poderes que predominam. Um poder é o executivo, o outro poder é o judiciário, e o outro poder é o legislativo. Mas tem um quarto poder que manipula decisões, que impõe regras, conceitos na sociedade, chamado poder das trevas. E muitas vezes nós não percebemos eles. Muitas vezes ele tem entrado na nossa vida e tem mandado, tem impondo regras na sua vida, na sua casa, colocando normas para que você siga. E o povo de Deus está simplesmente sendo enganado. O povo de Deus está simplesmente com os braços cruzados. Mas hoje é noite de vitória, amém? Aleluia! Hoje é noite de vitória para você, amado. E Deus vai ser exaltado através do seu conhecimento. A Bíblia fala que teve um povo que pereceu porque lhe faltou conhecimento. A Bíblia fala que esse povo, amado, ele perdeu porque lhe faltou conhecimento. Mas Deus hoje vai te entregar o maná do conhecimento, para que você possa usar a arma poderosa chamada Palavra de Deus e combater o inimigo, amém? Glória a Deus. Você que entrou por essa porta essa noite, muitas vezes você entrou aqui, amado, de maneira abatida. Talvez você entrou aqui com o coração apertado, falando: olha, nada deu certo para mim hoje, pastor, as coisas têm dado errado para mim, pastor. Eu tenho, no meu emprego, as pessoas têm me perseguido, aquilo que eu estava buscando, pastor, não está dando certo. No meu casamento está um lixo, a mulher levantou contra a minha vida, o esposo levantou contra a vida da esposa, tem contendas na criação dos filhos, estão rebeldes, os filhos estão rebeldes. Eu estou arrasado, meu coração está apertado neste lugar. Eu quero dizer algo para você essa noite, amado. O crente, ele pode estar contrariado, o crente, ele pode estar, amado, chateado, o crente pode andar, amado, muitas vezes cabisbaixo, ele pode andar sofrendo opressão, decepção, muitas vezes ele está arrasado, ainda assim ele é mais forte do que o diabo, amém? Ainda assim ele é mais poderoso do que o diabo, porque o diabo já está condenado, você não. Quando você se arrepende, quando você volta para os caminhos do Senhor, quando você coloca o seu coração no quebrantamento, a Bíblia fala que Deus move os céus. Deus move os céus por você. Mas hoje o tema da mensagem é um tema que vai quebrar conceitos, regras e doutrinas. E você precisa saber do que está acontecendo nesse mundo. Você precisa ter o conhecimento para que você possa combater esse inimigo das nossas almas, que estrategicamente ele entra nesse mundo e começa a ditar normas e regras para a sua vida. Mas nós, como os crentes, nós não podemos aceitar. Nós temos que repreender, nós temos que lutar, nós temos que nos esforçar, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem essa noite: a verdade sobre a Páscoa.
Nós estamos vivendo uma data comemorativa. Quem foi que impôs essa data? Foi eu? Foi você? Não, alguém teve essa ideia de colocar esse dia como um dia de Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Para você, o que é a Páscoa? A Páscoa é uma festa? A Páscoa é um movimento religioso? A Páscoa, amado, no reino de Deus, é motivo de alegria. Na presença do Senhor é motivo de festa. Para o povo de Deus é motivo de comemoração. Mas aí o mundo, amado, doutrinas religiosas tomaram conta e imporam regras e normas nas religiões, nas casas, na sociedade, e você não pode aceitar. Você não pode aceitar que essas normas entrem dentro da sua casa e os seus filhos cresçam não sabendo da verdade. A Bíblia fala lá em Romanos 6, versículo 17: mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração à verdade que estão nos ensinamentos que receberam. Nós não somos enganados pelo mundo. O diabo já não mais me engana, porque eu tenho a verdade, eu tenho a palavra do Senhor como regra de fé. Eu não acredito, amado, em qualquer coisa que me falam. Eu não acredito em tudo que vem na minha porta. Eu testo os espíritos. Eu tenho que perseverar e falar: ei, essa fonte vem de onde? Se não estiver de acordo com a palavra, não serve para mim. Não serve para mim. Nós vivemos, amado, nessa terra como retirantes. Nós estamos aqui de passagem. A estimativa de vida do ser humano hoje aumentou, mas é em torno, a Bíblia fala que é em torno de 70 anos. Passou disso é peleja, passou disso é luta. Nós vivemos bem até os 70 anos. Logo, logo, amado, Deus tem para nós uma eternidade. Deus tem para nós um reino de eternidade, onde você não vai provar a morte, onde a vida vai ser eterna. Esse é o objetivo nosso. Mas por que o povo de Deus tem sido tão simplesmente enganado? Porque o diabo, ele é o príncipe desse mundo. O diabo foi levantado e foi lhe dado poder para enganar a muitos. Através de ele se transfigura até como um anjo de luz. Ele tem poder para poder enganar, para poder manipular, para poder decidir. Esse quarto poder que está no mundo espiritual, ele é forte, ele é poderoso. Mas pelo nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. Pelo nome de Jesus, toda língua tem que confessar que o Senhor é o Rei, que Ele é o Senhor. Mais cedo ou mais tarde, vai chegar a hora, e o arrebatamento da igreja está próximo de acontecer, e nós não podemos ficar dormindo. O Senhor afirma lá em 1 João 5,19 que o mundo inteiro está debaixo do poder do diabo. Pastor, mas então como é que eu faço? É a Bíblia que está falando. Você vai contestar a Bíblia? Não seja inocente. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Há uma força muito maior que impõe regras. E muitas vezes nós somos aquelas pessoas que falamos assim: olha, isso é normal, isso pode. Não, isso aí, pastor, ficou para trás. Hoje eu penso diferente. Amém, amado. Mas até que ponto? Até que ponto nós devemos aceitar o que a sociedade nos impõe, o que o mundo nos impõe? A Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 17, a Bíblia fala: guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardeis, e a este dia, vossas gerações, por estatuto perpétuo. É um mandamento de Deus. Nós devemos guardar sim a Páscoa, nós devemos comemorar sim a Páscoa, mas não, amado, como algo que nos reverencia ao pecado, ao mundo, ao paganismo, a tudo que está errado, tudo que foi tirado da Bíblia de maneira errônea, de maneira a enganar o povo de Deus. Amado, a Bíblia fala que a Páscoa foi comemorada quando o povo saiu do Egito, quando o povo venceu uma batalha.
povo saiu da prisão, quando o povo foi liberto, quando o povo recebeu do Senhor aquilo que tinha sido cumprido na vida deles, uma bênção para eles. A Páscoa, amado, não é simplesmente um comércio. A Páscoa não é simplesmente aquele formato de um ovo de chocolate. A Páscoa não é simplesmente, amado, você chegar para o seu filho e falar: ó, meu filho, está aqui um ovo que o coelho bota. Quem aqui já viu o coelho botar ovo, amado? Quem aqui já viu um coelho de chocolate? Diga-se de passagem, o coelho é um animal impuro. A Bíblia fala lá em Levítico 17 que dos animais impuros, entre eles estão os coelhos. Satanás colocou a Páscoa na figura de um coelho para poder confrontar Jesus, para poder falar com Jesus: ei, você não passa de um impuro. Ainda que você seja o Cordeiro de Deus, ainda que você seja o Imaculado, ainda que você seja totalmente sem pecado, eu vou colocar na mente das pessoas, eu vou colocar na mente da sociedade, no mundo a qual me pertence, que você é como se fosse um coelho. E para o povo judeu, amado, o coelho era um animal impuro, não era digno de ser comido, não era digno de ser alimentado. O diabo cria estratégias para poder te desanimar. O diabo cria estratégias para poder te enganar. Mas por que, pastor, que as pessoas têm a palavra do Senhor e não põem em prática? Porque não lê, porque não vêm nos ensinamentos, porque não querem aprender do Senhor, amado. Estão sendo facilmente enganados. A Bíblia fala que nós temos que comemorar como estatuto perpétuo. O que é isso? Nós não podemos deixar esfriar a mensagem da Páscoa. Nós não podemos deixar que essa mensagem, ao longo do tempo, ela vai retirando das nossas vidas. Não, nós temos que ter como estatuto perpétuo. A Bíblia fala que o povo de Deus, nessa época de comemoração, ele pegava o cordeiro sem defeito, macho de 1 ano. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos. O que era pães asmos? Sem fermento. Sem fermento. Não precisava colocar nada extra. O pão por si só, puro. E a Bíblia fala, amado, que por 7 dias eles comiam, eles comemoravam, e não comia mais nada. Eles ficavam com um propósito focado naquilo. Mas a Bíblia fala também em 1 Timóteo 4,11 que no final dos tempos muitos apostatarão da fé. Eu não estou aqui, amado, para te coagir a um pensamento meu. Eu não estou aqui para te tentar te forçar a pensar como eu. Eu estou aqui te mostrando o que o mundo fez, uma comemoração tão pura chamada Páscoa. E aqui no decorrer nós vamos falar de tudo que acontece. E se você tem alguma apreciação com alguma denominação religiosa, aonde faz procissão carregando um Deus que está morto, aonde faz imulações acerca da Páscoa, eu quero te mostrar a verdade essa noite. Na Páscoa do povo judeu, a Bíblia traz a figura da purificação. Quando tira o fermento, o pão fica mais puro. A Bíblia traz também, amado, que nós naqueles dias de festa, o povo de Deus demonstrava tanto amor, tanta gratidão, que eles ofertavam ao Senhor. E a Bíblia fala que eles pegavam tudo que eles tinham e começavam a ofertar, e começavam a agradar, e começavam a fazer com que a obra do Senhor não parasse, fazer com que a obra do Senhor tenha sustento. E era um momento de alegria, de festa, porque havia saído um momento de uma passagem ruim, que era a prisão, para uma passagem boa, que era a libertação. O nome Páscoa, no hebraico, ele significa Pesach, que significa passagem. A festa cristã da Páscoa era muito longe da passagem, estava muito mais além da passagem. Não é somente passar, era se encontrar,
verdadeiramente com Jesus, amém? Glória a Deus. Mas nós temos, amado, no nosso meio alguns ensinamentos que estão sendo errôneos, que estão disturbando a palavra, o sentido da palavra do Senhor. E esses ensinamentos partiram de uma origem chamada origem romana. A origem romana veio trazer para nós algumas figuras de que o cordeiro já não era mais Cristo, o cordeiro era o coelho. Nesse princípio romano, a Páscoa não aparece mais como uma festa de alegria, ela aparece como uma festa de comércio, aonde eu dou para me receber, eu tenho interesse em ofertar, eu preciso ir lá no comércio e comprar, eu preciso ter dinheiro para mim poder ir lá e comprar a felicidade, para mim ir lá e comprar e fazer com que meu dinheiro movimente. Na festa do Senhor não. A Páscoa era nascida no coração do judeu, no coração do povo de Deus, de maneira espontânea, aonde eu chegava lá e entregava o que eu tinha de melhor, em espontânea vontade. Eu não era coagido a fazer nada, e eu reconhecia que quem estava lá era o Cordeiro Imaculado, era o sangue de Jesus, era a figura de Jesus vivo. A Bíblia fala, amado, que lá em 1 Coríntios 15:4, que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. No princípio romano, na festa romana que comemora a Páscoa, sexta-feira da Paixão é o dia da morte de Cristo. Para quem já foi adepto da doutrina romana e sabe o que eu estou falando. Sexta-feira da Paixão é a morte de Jesus, e sábado eles comemoram a ressurreição de Cristo. O amado, a Bíblia fala que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então de sexta para sábado só tem um dia. Como Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, está na palavra do Senhor. E eles comemoram o sábado um dia após a sexta-feira, como se Jesus havia ressuscitado. É mais um confronto, é mais para poder confrontar a palavra do Senhor, a mentira, prega a mentira, outras mentiras relacionadas à festa da Páscoa, culto aos deuses venerados pelo Constantino. O rei Constantino criou normas e regras para cultuar outros deuses, e usava a festa da Páscoa para poder fazer com que esses deuses estejam sendo adorados dentro da igreja do Senhor. E vocês vão ver alguma referência quando a Bíblia traz a figura de um povo chamado na palavra do Senhor de babilônico, aonde a figura de um povo que era denominado da Babilônia, aonde tem atrocidades de pecados, aonde tudo pode, aonde deuses são idolatrados, aonde eles criam imagem de escultura. Mas a Páscoa, amado, nessa figura desses deuses, tudo isso para cultuar uma deusa chamada Primavera. A Babilônia, rainha dos céus. Quem gosta do livro de Apocalipse sabe o que eu estou falando. A rainha dos céus, ela denomina como essa deusa Primavera, e coloca como se no 15º dia do mês esteja levantando uma festa, e essa festa era na Páscoa, e essa Páscoa era consagrada a essa deusa chamada Primavera. E assim, amados, dentro dessa Babilônia, essa deusa influenciava no sexo, influenciava na rebeldia, influenciava na maneira do que as pessoas faziam para criar vários deuses para chegar ao objetivo de adorar essa deusa chamada Primavera. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 18, versículo 4: sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que as pragas desse livro não te alcancem. Amado, quando nós éramos cegos, quem aqui nunca andou atrás de uma procissão, aonde deuses eram carregados, aonde imagens eram carregadas?
tudo para comemorar um dia que denominado assim santo. Eu quero dizer algo para você essa noite: todo dia é dia santo para você. Amém. Todo dia é dia de você buscar a santidade. Todos os dias da nossa vida nós temos que nos consagrar ao Senhor. Pela manhã, nos momentos de refeições, nós temos que entregar ao Senhor. E nesse princípio romano, amado, nós temos as atrocidades, aonde essa imagem dessa deusa chamada Primavera era adorada. A origem da palavra quaresma, puramente babilônica. 40 dias que o povo fica se consagrando, entre aspas, para adorar simplesmente a outros deuses, que não é o Deus de Israel, não é o Deus eterno. Na palavra do Senhor, lá no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 13, a Bíblia fala: Ele me disse: ainda tornarás a ver maiores abominações do que esses fazem. Então trouxeram-me à porta da casa do Senhor, e estava para o norte, e estava ali mulheres sentadas, chorando. O profeta já havia falado que no final dos tempos, mais para frente, haveria de acontecer maiores atrocidades do que estava acontecendo naquela época. Maiores atrocidades estão acontecendo hoje. As pessoas estão sendo tremendamente enganadas. Amados, você passa por uma igreja, amado, que tem princípio romano, está lotada, não cabe o povo. O povo faz dessa festa Páscoa como uma festa de sacrifício, aonde eles ajoelham, andando quilômetros de joelho, aonde, amado, para todo o calendário, a feriado. Perguntaram a você se você concordaria que anteontem fosse feriado? Não simplesmente impôs, simplesmente colocou na sociedade que seria feriado na sexta-feira. É a imposição do princípio romano, é a imposição do quarto poder, chamado poder das trevas, aonde manipula as pessoas, amados, os costumes, aonde deturbam a palavra do Senhor. Mas a Bíblia fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E você tem a prerrogativa, amado, de lutar contra essas forças. Amém. De lutar contra a verdadeira falsificação do Evangelho. E eles usam o próprio Evangelho para combater a Deus. Eles caçam argumentos dentro da palavra para poder combater a Deus. Falsos profetas. Nós estamos vivendo um mundo onde os sinais já se cumpriram. Nós estamos vivendo o livro de Apocalipse. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E nossas crianças, amados, nós não podemos aceitar que elas estejam convivendo com essas atrocidades. Nós temos que lutar, nós temos que perseverar. A Bíblia fala, amados, que a Páscoa, ela foi simbolizada quando Israel saiu do Egito. E ali, naquele momento, a Bíblia fala que Deus levantou um anjo, e o anjo determinou que todos os povos de Israel, que estavam ali simbolizados o povo de Deus, pegassem o sangue de um cordeiro, mas que não seja qualquer cordeiro, um cordeiro puro, até um ano, e passasse nos umbrais das portas. E o anjo ia passar e ia matar, ia ferir todo o primogênito do Egito. Mas aquela casa, cujos umbrais estavam passado o sangue do cordeiro, naquela casa o anjo respeitava. Ele não ia matar, ele não ia ferir o primogênito. Deus, ele tem a estratégia de proteger o povo dele. Deus, amado, ele zela pelo seu povo. Deus não deixa acontecer nada sem avisar para o seu povo. Mas você sabe por que o crente está caindo nas igrejas? Porque nós temos pessoas sentadas nos bancos das igrejas e muitas vezes estão precisando se converter de novo, porque já não mais crê que Deus está criando estratégia para falar com eles. Amados, Deus, Ele é o Deus de renovo, mas a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele deixou a regra de fé, a palavra dEle, para que esse povo seja exaltado, para que esse povo não pereça. E nós estamos assistindo, amado, de camarote, com controle na mão,
as pessoas perecendo pelo mundo. A Páscoa não é essa aí que está sendo anunciada. A verdadeira Páscoa está dentro do seu coração. A verdadeira Páscoa, amado, está dentro da palavra. A verdadeira Páscoa, amado, está quando você atinge os objetivos de agradar ao Senhor. Pastor, mas por que é tão difícil eu crer nessa palavra? Eu assisti um filme ontem, está tudo na minha cabeça. Pessoas falaram de mim de coisas imorais, eu não consigo esquecer. Pastor, mas muitas vezes chegaram para mim e falaram coisas que eu nem queria ouvir e eu não consigo esquecer. Mas a palavra do Senhor você esquece. Mas a pregação do culto passado você esqueceu. Porque sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o principado e potestade. A sua fé é como um músculo. Você tem que exercitar a sua fé. Você tem que crer, amado. Você tem que lutar. A Páscoa, amado, cada símbolo que você conhece é abominação a Deus e é culto a outros deuses. Aquele ovo de chocolate é um costume pagão. Aquele ovo de chocolate simboliza o Deus que em forma de terra, nos antigos lá, os deuses gregos, que influenciavam o esporte, influenciavam a vida de cada época do ano, tinha um Deus que eles cultuavam. E esses ovos de Páscoa, na figura de um sol, foi criado pelos egípcios para cultuar um certo Deus. Tudo que está ali, amado, é para cultuar outros deuses. Tem uma missa famosa aí, chamada Missa do Galo. Amados, no nascer do sol, você vai falar assim: olha, Missa do Galo. Por quê? Porque é pela madrugada. E essa missa, estrategicamente, ela está na madrugada, para poder ver o sol nascer. O que é que tem nisso, pastor, relacionado à Páscoa? O profeta Ezequiel já havia falado. Ezequiel 8, capítulo 15. A Bíblia fala: amados, ainda tornarás a ver maiores abominações. E levou-me para os átrios interior da casa de Deus, e eis que estavam à entrada do templo de Deus, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo, e com os rostos para o oriente. E eles, virados para o oriente, adoravam ao sol. A missa do galo é uma adoração ao Deus Sol. O profeta Ezequiel falou que eles viraram de costas para o altar. Quando alguém vira de costas para o altar, mano, que não seja quem está pregando, o que ele está fazendo? Ele está falando: eu discordo com tudo que está falando aqui. Ele está falando: eu sou contra o que está pregando aqui. Eu sou contra esses ensinamentos. E o profeta já havia falado, já havia escrito, que eles viraram de costas para o altar, e eles esperaram o sol nascer, falando: olha, eu deixo de adorar a Deus, mas eu adoro aquele Deus chamado Sol. Missa do galo, princípio pagão, princípio romano, aonde muitas vezes você tem visto falar, alguém te perguntou e você não soube falar, mas hoje Deus está te revelando. Amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia fala, amado, Êxodo 23, 2: não seguirás uma multidão para fazer o mal. Não seguirás uma multidão para fazer o mal. Amados, quando você vê muita gente se reunindo em procissão, com um Deus nas costas sendo carregado, um Deus com D minúsculo, é onde as pessoas acreditam que aquele Deus pode fazer alguma coisa para eles, onde eles acreditam que aquele Deus pode resolver os problemas deles, entregam sua vida, seu propósito, consagra filhos para eles. A Bíblia fala: não tenha comunhão com eles. Não tenha. Não tenha comunhão. O apóstolo
apóstolo Paulo já dizia: não devemos misturar o que é pagão com as coisas de Deus. Não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Ou eu agrado a Deus, ou eu desagrado ao diabo. Ou eu agrado ao diabo, ou eu desagrado a Deus. Eu não posso ter comunhão com isso. Eu não posso participar disso. Pastor, mas eu tenho pecado em relação a isso? Tem, amado. Você tem se omitido a ler a palavra de Deus. Você tem se omitido a fazer com o que está escrito aqui. A partir do momento que você não faz o que está escrito na palavra, você está pecando. Você está se omitindo. Nós temos que buscar o conhecimento. Nós temos que buscar a Deus. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Nós temos que experimentar o sobrenatural do Senhor. Amados, no princípio romano, a maneira de chegar a Deus é através de imagem, de escultura. No princípio romano, a maneira de chegar ao Senhor, para mim chegar a Deus, primeiro eu tenho que passar por um intermédio. Eu não posso chegar a Deus diretamente. Se assim eu fizer, eu estou colocando minha religião do lado. A Bíblia fala em Êxodo capítulo 20, versículo 4, que Deus, Ele é um Deus zeloso, e Ele pede: não fazeis para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante a alguma do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas profundidades das águas. Não fazeis para ti imagem de escultura. Em Apocalipse 13, versículo 14, a Bíblia fala: utilizam imagem e fazem com que as adorem. Aí você fala assim: não, pastor, mas alguém falou comigo que eles não adoram as imagens, não, que eles só veneram a imagem, que a Páscoa deles, aqueles símbolos ali, não são adorações, é veneração. Então você pega o dicionário, amado, e vai lá e coloca lá, busca a palavra veneração, e depois você busca a palavra adoração. O sentido é o mesmo. O sentido é o mesmo. Adora e venera. Mas eu não preciso chegar a Deus, eu não posso chegar a Deus através da minha fé, da minha gratidão ao Senhor, se eu tiver uma dúvida. A Bíblia fala que Deus, Ele é o Deus que não nos deixa confundido. Deus não te deixa confundido. Por isso que você se converteu, por isso que você se entregou a sua vida ao Senhor. Mas por que o povo de Deus, amado, quando chega nessa época, eles ficam tão apagados, não comemoram, eles ficam simplesmente como se fosse excluído? Sabe por quê, amado? Porque nós não fazemos parte desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Esse mundo está pecaminoso. Tudo que está no mundo, amado, o príncipe, o regente do mundo, o dono do mundo, está impondo as regras para o mundo. No princípio romano, nós condenamos a imagem e escultura, mas não simplesmente a essência da imagem. Nós condenamos o que está por trás daquela imagem também. A Bíblia fala no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glórias, por amor da tua benignidade, porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Os gentios vão te perguntar: onde está o seu Deus? Cadê Ele? A todo momento eles nos confrontam. Mas a Bíblia fala: o nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe apraz. Tudo que agradou a Deus Ele fez. Ele te criou, Ele criou o céu, Ele criou a terra. Tudo que agradou a Ele, Ele fez. Amado Deus, a Bíblia fala que Ele é o fiel conselheiro, Ele não precisa de conselho. Tudo que Ele fez com convicção. Mas os princípios romanos nos confrontam. Na continuação do Salmo, a Bíblia fala que os ídolos deles são revestidos de prata e de ouro. E mais, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, mal nenhum pode fazer, e nem bem. Mas um detalhe: assemelham-se a eles aqueles que o confiam. Amado, aquelas pessoas, amados, que estão ali comemorando a Páscoa de maneira errônea, aonde eles se consagram para receber um falso Deus, aonde eles se consagram para receber, amado, aquilo que não agrada o Senhor. Para Deus, eles são como aquela imagem e escultura. O que eles falam não tem valor. O
de Deus é um povo, amado, que ele tem uma prerrogativa que ninguém pode tirar. Se você confessar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, automaticamente Deus te dá a salvação. Aleluia! O povo de Deus, amado, ele é um povo escolhido, ele é um povo privilegiado. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que está vivo, um Deus que ressuscitou. Nós cremos num Deus que está em movimento, ele não para. Deus não está parado. Por isso que nós olhamos para essa ignorância religiosa. Nós olhamos para essa figura desse povo que crê nos falsos deuses, e nós temos que falar: ó Senhor, tem misericórdia desse povo, tem misericórdia desse povo, Deus, que eles possam tirar as escamas dos olhos, que eles possam enxergar verdadeiramente o Deus de Israel, o verdadeiro Cordeiro. Estão sendo enganados, a Babilônia está crescendo, o paganismo está crescendo, e nós não podemos aceitar, amados, que o mundo entre dentro da igreja e comece a colocar normas dentro da sua casa. Nós não podemos aceitar que esse quarto poder coloque normas na nossa vida. Há um confronto, há uma batalha para que você entenda e compreenda essa palavra. Há um confronto e uma batalha por sua vida. E Deus vem te falar hoje, igreja: não aceite o que o mundo te oferece. Não aceite, igreja, o que a sociedade impõe. Não aceite. Lute contra a sua carne, lute contra o pecado, lute contra tudo aquilo que te atrapalha a enxergar os planos de Deus. A estratégia do diabo, ela cai por terra a partir do momento que eu abro meu coração para Deus. Quando eu vejo esse povo, amado, crendo no falso Deus e fazendo coisas maiores do que o próprio crente faz dentro da igreja, quando eu vejo esse povo, amado, se entregando ao falso Deus, e chega mais cedo, e reza, e consagra, e faz penitência, eu falo: olha, o povo de Deus está perdendo tempo, o povo de Deus está ficando para trás, porque o mundo está fazendo mais para Baal, o mundo está fazendo mais para os ídolos, do que para a igreja do Senhor, do que Israel está fazendo com Deus verdadeiro. Aquele povo, amado, dentro das igrejas deles estão lotadas, eles falam dos falsos deuses para outras pessoas, eles vão nas casas, eles evangelizam, eles jogam semente de Baal, eles jogam semente da idolatria para tudo quanto é lado. Eles entram dentro de hospitais, entram dentro de cadeias. E o povo de Deus, amado, e o povo de Deus, o que está fazendo? A igreja do Senhor, a igreja do Senhor hoje precisa abrir os olhos. A igreja do Senhor hoje precisa de acordar. Você não entrou nessa porta por acaso. Você não entrou por essa porta, amado, simplesmente para esquentar essa cadeira. Você entrou nessa porta com um propósito de aprender com o Senhor, de aprender com Deus. A verdadeira Páscoa, amado, está com você. A verdadeira Páscoa está dentro do seu coração. Não deixe o diabo colocar dúvida no seu coração. Amém. Não deixe, amado, o diabo vencer essa batalha. Ele pode vencer para lá, aqui não. Aqui tem lugar somente para Jesus. Aleluia! E a Bíblia fala que onde a luz não pode haver trevas. Dentro do seu coração, amado, se Jesus entrou, o diabo tem que correr. Em nome de Deus. Certa feita eu encontrei com um irmão, e ele estava meio desanimado na fé. E eu tinha acabado de converter, e aquele irmão era uma referência para mim. Aquele irmão havia pregado para mim, ele havia orado por mim, e ele estava desanimado, porque o crente é assim, ó. Muitas vezes ele está cheio do poder de Deus, mas muitas vezes ele está vazio. Muitas vezes o crente, amado, ele é muito mais sensível do que a pessoa do mundo. A pessoa do mundo é maltratada, é humilhada. No espiritismo é chamado de cavalo, mas ele não larga os deuses dele. Mas eu encontrei com esse irmão, servo de Deus, desanimado, e eu comecei a falar: irmão, cadê o renovo?
Cadê o rio de água viva que flui dentro do seu coração? Cadê o mover do Senhor na sua vida? Você está desanimado? Você está para baixo? Eu quero te dizer algo. O Espírito Santo saiu de você. O Espírito Santo já não mais habita no seu coração. Ele olhou para mim e falou assim: como é que é? O Espírito Santo já não está mais na minha vida, conhecedor da palavra, mestre. Eu só tenho duas soluções para mim. Só tem duas soluções para mim. Ou eu me suicido, ou eu volto para os caminhos do Senhor. Mas graças a Deus, amado, ele voltou para o caminho do Senhor. Ele voltou para o caminho do Senhor, amado, e ele se renovou. Sabe por quê? Porque nós que somos crentes, nós que somos denominados povo de Deus, muitas vezes nós precisamos, amado, nos renovar a todo momento. E a palavra do Senhor, amado, ela tem que surtir efeito na sua vida. O mundo, ele pode até tentar colocar normas e regras, mas ele não vai conseguir. Porque a Bíblia fala que a porta que Deus fecha, o diabo não abre. A Bíblia fala que Deus está no controle, que não cai uma folha de uma árvore se Ele não permitir. Amado, num comando do Senhor, o diabo sai da sua vida agora. Em um comando do Senhor, o diabo vaza, ele é exterminado. Em um comando do Senhor, Deus muda a sua sorte. Você crê que Deus está mudando hoje as suas veredas? Você crê que Deus está largando a hoje, amado, os seus lagares? Deus está estendendo as suas tendas? Se você crê, eu quero te convidar para ficar de pé. E eu quero fazer uma oração para você essa noite, diante dessa verdade que é a palavra do Senhor, aonde o Deus de Israel vai ser exaltado neste lugar, aonde o Deus de Israel que nos revelou a verdade vai colocar, mano, normas e princípios na sua vida, mas normas e princípios cristãos verdadeiros. O cristianismo verdadeiro, ele não está lá fora, ele está dentro da igreja. O cristianismo verdadeiro, ele não está com o mundo, ele está com a palavra. A grande vantagem de ser crente é que nós nos renovamos a cada culto. Cada culto, amado, eu sou renovado pelo Espírito Santo. Cada culto Deus me mostra uma verdade real, algo sobrenatural. E nesse dia tão especial para o Senhor, eu quero te convidar a abrir o coração para Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia fala: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, eu entrarei na sua casa e cearei contigo. Deixa Deus colocar na sua vida princípios cristãos. Deixa Jesus te ensinar, mano. Você já tem aprendido com o mundo, você já tem aprendido com a televisão, você tem aprendido com a sociedade, mas hoje eu quero te convidar para aprender com o Senhor. Eu gostaria de convidar Valéria, pastora Valéria, mais o Francisco, para estar louvando aqui para nós, em nome de Jesus. Quando eu vou fazer uma oração aqui para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Oh Espírito Santo de Deus, venha visitar, Senhor, cada coração que aqui está. Deus venha renovar, Senhor, cada coração que está pulsando neste lugar. Aleluia. E eu quero, Deus, usar de autoridade essa noite, em nome de Jesus. E eu quero ser, Senhor, aquilo que a Bíblia diz que eu sou, ministro da Tua Palavra, e usar de autoridade no reino espiritual, para abençoar esse povo hoje, para que esse povo saia daqui renovado. Amado, eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual luta que você está enfrentando. Aleluia. Eu não sei se foi o que você viu que te esfriou, eu não sei se o que falaram com você que matou o teu sonho, mas eu estou aqui agora em nome de Jesus para te falar: há uma esperança para você. Eu estou aqui em nome de Jesus para declarar, amado, que se você quiser, você vai ver a
do jeito que você entrou. Eu quero te dizer, amado, que você é forte, que você é escolhido, que você é separado. E o que Deus vai fazer na sua vida hoje é sobrenatural. Talvez o dinheiro não vai comprar, talvez o dinheiro não compre o que Deus tem para você aqui hoje. Talvez você tenha buscado, amado, a felicidade e ela não chegou. Talvez você tenha buscado, amado, o amor e você não conseguiu chegar até você até hoje. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel, não foi invocado na sua vida verdadeiramente. A Bíblia fala que nós temos que fugir da aparência do mal. E tem muitas pessoas no reino de Deus que estão vivendo só de aparência. Estão vivendo só de aparência, dentro do coração está oco. O coração está oco, não tem intimidade. No coração não tem intimidade com Deus, não busca o Senhor. Hoje você conhece a verdadeira palavra. Hoje você conhece o ensinamento de Deus para a sua vida. Não aceite, amado, o que o mundo traz. Não aceite o que o mundo traz. Lute, esforça. A Bíblia fala que o reino de Deus ele é conquistado por esforço. Senhor, em nome de Jesus, vem agora, Senhor, com o teu Espírito Santo, venha soprar nessa igreja, Senhor, algo sobrenatural, venha soprar, Deus, venha soprar o Espírito Santo nessa igreja hoje. Eu quero te dizer algo essa noite, amado. Você está precisando ser vaso, um vaso de barro, aonde Deus, amado, muitas vezes quebra para poder te renovar, para poder te fazer sem críticas. Você está precisando, amado, se humilhar na presença do Senhor, quebrantar seu coração diante de Deus. Você está precisando, amado, se esvaziar do seu eu, do seu orgulho, da sua prepotência, da sua arrogância. Você está precisando, amado, se esvaziar para que o Espírito Santo entre na sua vida, para que Jesus comande seu coração. Comece a reconhecer, amado, que você é pó. Comece a reconhecer que você é pó. Comece a pedir perdão. Quantas vezes você adorou outros deuses? Quantas vezes você semeou contendas? Quantas vezes você falou coisas que não agradou a Deus? Quantas vezes você se omitiu de fazer a obra do Senhor? Pessoas estavam esperando você não apareceu. Quantos votos você quebrou com o Senhor? Falaram mentiras, falou mentira para você, você concordou. O Espírito Santo de Deus, amado, é aquele que convence do pecado. Quem são minhas palavras para te convencer? Eu não consigo te convencer, mas o Espírito Santo de Deus, Ele toca em você agora e fala: olha, volta onde você caiu, volta onde você caiu, igreja. Jesus está querendo fazer coisas novas na sua vida. Jesus está querendo fazer coisas novas, coisas sobrenaturais na sua vida. Amado, talvez você está precisando pedir a Deus força. Senhor, me dê força para me orar. Deus, me dê força, Senhor.
Eu repreendo